1. Glória a Deus. Todo mundo achou? É depois de 2 Crônicas, antes de Neemias. Amém? Esdras 1, capítulo 1. Capítulo 1. O decreto de Ciro. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o teu povo seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantarão os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Aí eu vou pular lá para o capítulo 11, para o versículo 11. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Queridos, é um prazer estar aqui, né? E dizer sobre a palavra dízimos e ofertas. Aqui, o rei Ciro, ele, para que se cumprisse a palavra de Deus que já tinha sido dito há 70 anos atrás pela boca de Jeremias, Deus levantou o rei Ciro. Até nos estudos que eu fiz a respeito da história de Ciro, duvida-se de que ele era crente, né? Mas Deus levanta quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer, para a obra dele. Amém? Então, assim, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, assim, que Deus tocou profundamente meu coração, foi que aqui Deus elaborou uma estratégia maravilhosa. Deus, Ele é soberano, Ele tem uma sabedoria tão tremenda, Ele faz tudo de uma maneira tão gostosa, que às vezes a gente não se atenta para aquilo que Deus, Ele fez aqui nesse levantar aqui. Porque na verdade o rei, ele poderia muito bem, ele proclamou ele convocou esse povo para participar disso tudo, né, da edificação da casa do Senhor. Mas Ciro era rei. Ele podia pegar o exército e dizer assim: vai lá, constrói, edifica a casa do Senhor para mim. Ele mandava, ele podia fazer isso. Mas ali existia algo maior do Senhor. Ali existia uma coisa maravilhosa que Deus, Ele faz conosco nesse dia de hoje, que é nos permitir ser inseridos na obra de Deus. Ele nos permite ser envolvidos. Eu me lembrei do primeiro imóvel que eu comprei, que Deus me trouxe em sua memória, porque eu comprei meu apartamento na planta. Então eu vi ele crescendo. Eu cheguei a ver os buracos que eles fizeram para edificar aquele prédio. Eu morei no quarto andar. Mas eu vi um prédio de 12 andares subir. E prédio após prédio, ou andar após andar, nós vimos aquele andar subir, e eu e meu marido ficávamos ali. Meu Deus, cada andar subindo ali. E os nossos corações queimavam, porque a cada parcela que era paga do financiamento,
O nosso coração falava, oh, vai chegar o dia que nós vamos entrar naquele lugar. Glória a Deus por isso. E a gente tinha alegria, porque a gente estava envolvido com aquilo. A gente via dia após dia um tijolo sendo colocado. E a gente via de longe, muitas das vezes, um andar crescendo. E aquilo ia envolvendo o nosso coração. Então a gente fez parte daquilo desde o início. Assim é conosco na obra de Deus. De que adiantaria Deus falar assim para Ciro? Ciro, vai lá, levanta, edifica a casa, faz tudo sozinho. Não, Deus queria algo mais. Deus queria envolver pessoas. Ele queria pessoas, aqui, eu coloquei aqui no versículo 4, diz assim, todo aquele que restar. Eu pensei, restar, né? Aí eu fui procurar no dicionário. Restar é sobreviver, é sobrar, é permanecer, é ficar. Então, Deus queria daqueles que permanecessem para edificar a sua casa. Ali, várias palavras tocaram no meu coração, porque eu vi aqui, por exemplo, que Deus, Ele colocou, aqui nessa passagem está escrito assim, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Ajudarão. Ajudar é auxílio, é favor. É tudo muito gostoso. Não é nada forçado. É gostoso quando você está participando, quando você está inteirado, quando você está antenado, você está ligado. E aí eu fui buscando, né? E aí afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Dádivas voluntárias. Dádiva é presente, é oferta. Voluntária, fala aqui assim, espontâneo, vontade própria. Nada forçado. Tudo muito gostoso. A pessoa está querendo participar. Está querendo se envolver. Está vendo que esse lugar dá fruto. É como se eu fosse edificar a casa, é como se eu visse cada tijolo, cada pessoa não convertida entrando por aquela porta e tendo a oportunidade de se converter. Tem coisa melhor do que isso, do que eu poder abençoar este lugar. Tem coisa melhor do que eu poder abençoar a obra de Deus e ver um irmão que não conhecia Jesus entrar por aquela porta e ter a oportunidade de conhecer a Cristo como nós já conhecemos. Como a Alessandra falou, amar ao próximo. Lá na célula está acontecendo tantas coisas magníficas, não é? Então a gente vê como é gostoso participar de tudo isso. E quando você está envolvido, você está inserido, você está ajudando, você está presenteando, ofertando, querido. Nada mais do que você está criando uma atmosfera. Ao coração de Deus, você está criando um amor muito maior do que oferecer para Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, vou dar meu dinheiro nessa igreja, o pastor ficar mais rico. A igreja já é abençoada, mas é abençoada porque alguém ajudou a construir tudo isso aqui. Ainda pode ficar melhor. E assim como é a nossa casa, que quando chegam os filhos, a gente tem que crescer um cômodo, assim é a nossa igreja, porque a nossa igreja está crescendo, graças a Deus, ela tem promessa de crescimento. Então, ela está crescendo e aí vão chegar mais pessoas, vão chegar mais ajudadores, com vontade própria, com auxílio, com presente, com oferta. E a casa vai crescer e nós vamos aumentar os cômodos. E nós vamos aumentar este lugar para que seja cada vez mais frutífero e que nós sejamos uma família grande, abençoada. E eu só quero deixar esse último versículo aqui, porque o versículo 11 diz assim: todos os utensílios de ouro e prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então assim, todo mundo junto fica muito mais fácil fazer um monte do que um sozinho fazer alguma coisa, né? Então, se vocês quiserem, pode já estar entregando os envelopes.
E através dessa promessa maravilhosa que nós temos de crescimento, nós devemos, queridos, ter em mente que nós como membros da igreja, devemos sonhar os projetos de Deus para esta igreja. Essa igreja tem promessa de multiplicação, nós temos que orar por ela, jejuar, abençoar, ofertar, presentear a nossa igreja, para que cada dia mais ela possa realmente se cumprir naquilo que é promessa para a vida desta igreja. E você como membro, nada melhor do que abençoar a tua igreja também, porque junto com ela você vai crescer espiritualmente, junto com ela você vai prosperar, porque um lugar próspero só pode gerar frutos prósperos, não é verdade? Então assim, que você nesta noite esteja aqui com seu coração, que você seja esse sobrevivente, que você permaneça, que você fique, mas que também você se coloque de pé e ajude, favoreça, presenteie, oferte na casa do Senhor. Essa noite você possa ser espontâneo, tenha vontade própria em fazer aquilo que o teu coração mandar, mas que em nome de Jesus, não deixa de entregar nada para o Senhor, não. Ele quer o melhor da nossa vida, e Ele tem dado tantas coisas, tantas bênçãos para nós. Então assim, é uma maneira de agradecer, porque muitas das vezes a parte mais difícil é o bolso. Mas em nome de Jesus, que a gente possa oferecer para o Senhor com alegria. E vamos nos colocar de pé para a gente estar orando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, ó Deus, venha de encontro, Pai, a estas ofertas, a esses dízimos, Senhor, a estes presentes, a este auxílio à tua igreja. Pai, eu não sei o que vai ser o destino deste dinheiro, mas, Senhor, às vezes é uma família que está necessitada, às vezes, Senhor, é a manutenção da igreja, às vezes, Senhor, é uma conta de luz, é uma conta de água. Senhor, eu não sei para que vai ser utilizado esse dinheiro, mas que seja o nosso bom tesouro para ti, Pai querido. Queremos entregar, Pai, esta oferta, este dízimo, este presente, Pai, como prova de que te amamos, como prova, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está. Transborda, Senhor, prosperidade na vida dos teus filhos, Senhor. Que eles sejam os melhores dizimistas, Senhor, da igreja. Que eles sejam os melhores ofertantes. Assim será um sinal, Senhor, de o que o Senhor prosperou a cada um, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, Pai, por cada vida. Em nome de Jesus, amém? Cada um traga aí sua oferta, o seu bom tesouro. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante seus olhos.
Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia. Eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir em minha vida. Aleluia. Aleluias, eu creio na promessa do Senhor. Aleluia. Forte esse aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Quem tem promessa, coloque-se de pé. Dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. E diga para ele assim: as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Aleluia. Se você não deu um abraço no irmão que está próximo de você, porque estava durante o louvor, aproveite agora, vai lá, cumprimente esse irmão, dê um abraço nele. Se você não o conhece, se apresente a ele, diga o seu nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, pode sentar, tome o seu lugar. Queria dar alguns recados rapidamente antes da palavra. Queria dizer que nós vamos ter o nosso encontro agora no final deste mês, na última semana agora do mês de março. E quem é que está aqui que vai ao encontro? Então você precisa saber de uma coisa. Dia 14, eu disse que dia? Dia 14 é uma quarta-feira. Amém? É a próxima quarta-feira. Você que vai ao encontro vai fazer uma aula aqui às 8 horas da noite. Ok? No mesmo horário do culto, no andar de cima, você vai fazer uma aula chamada pré-encontro. Ok? Vocês vão ser preparados para poder participar deste encontro com Deus. Então, semana que vem, dia 14, vai ter aula do pré-encontro. E no dia 21, vai ter a segunda aula do pré-encontro. Precisa vir, pastor? Precisa. É necessário fazer o pré-encontro para que você possa passar pelo encontro com Deus. Ok? Então, não deixe nada atrapalhar a sua vida e venha participar e fazer o pré-encontro para que você possa participar desse encontro com Deus. E você ainda que não fez a inscrição, faça já a sua inscrição, porque semana que vem começa a aula do pré-encontro e nós precisamos da sua ficha para que você possa participar aí do encontro com Deus, ok? Não esqueçam de acertar o custo do encontro, né? Não deixe isso para a última hora não, já antecipe isso, faça logo o acerto. É R$150 o custo, né, pastor? É isso? R$150 é o custo de todo o encontro, de toda a alimentação, a estadia lá no local e ainda algumas lembrancinhas que você vai receber, ok? Então, já está aí dentro desse custo total que você se planeje, se organize para poder estar indo a este encontro com Deus. Amém? Amanhã eu vou ter uma reunião aqui com as pessoas que vão trabalhar no encontro, porque vai ter um grupo de pessoas que vai ir para fazer todo o encontro acontecer, para que você possa ser servido naquele lugar, né? Quem é que vai trabalhar no encontro que está aqui essa noite? Então amanhã nós temos uma reunião aqui às 8 horas, ok? Reunião específica a respeito do encontro,
Para você ver como o encontro já começa a ter que ser planejado desde antes, para que possa ser aí a excelência na sua vida, amém? E sexta-feira à noite, às 10h30, nós temos uma reunião aqui, os levitas, né? Os levitas, o pessoal do Data Show, o pessoal da mesa de som e o pessoal do vídeo também. 10h30, sexta-feira, vigília com vocês. Amém? Só com vocês. Uma vigília especial, né, Leone? Amém. Glória a Deus por isso, ok? Agora, vamos convidar o pregador dessa noite? Coloque-se de pé. Vamos convidar o pregador dessa noite, que vai trazer a mensagem para vocês. Levante suas mãos ao céu. Vamos convidar o Espírito Santo para participar desta reunião, amém? É Ele que vai ministrar. Nós, homens, não passamos de meros instrumentos de Deus. Eu sirvo um único Deus, onipresente, onisciente, e é assim que você tem que servir a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus não divide a glória dele com ninguém. Diga para ele: com ninguém. Deus não divide. Amém? Então vamos convidar o Espírito Santo. Léo, podemos cantar uma música? Levante suas mãos ao céu. Gostaria que você fechasse teus olhos e convidasse o Espírito Santo de Deus neste momento. Diga para ele: vem, Espírito Santo, nós ansiamos pela tua presença, ansiamos pela tua palavra. Vem, Espírito Santo. Tua presença é real. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aqui neste lugar, sua presença é real. Faça uma oração a Ele. Convide Ele nesta hora. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, assim como o ar que eu respiro, Senhor, sua presença é real. É real. Aqui nesse lugar. Vem, Espírito de Deus. Aleluia. Então adorarei. Entregue seu coração a Ele. Então eu louvarei. Adore a Ele nesta hora. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Fale com Deus, fale com Ele. Faça essa oração. Sua presença é real. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Tu és real. Aqui nesse lugar, toca no Senhor. Tua presença é real. Eu quero mais de tua presença aqui nesse lugar. Sua presença é real. Tu és
ti. Totalmente a ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, que a tua glória, a tua majestade encha este lugar, encha esses corações, estas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo mal nesta hora. Repreenda, Senhor, toda a opressão, todo espírito confuso, da confusão, da incredulidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, através da manifestação da sua glória, todas as trevas, Senhor, partem em retirada, e que o Senhor livre os teus filhos nesta hora, para que eles possam receber a tua palavra, Senhor. Ministro Espírito Santo, venha com teu fogo, venha com teu poder, venha, Senhor Deus, com convencimento da tua palavra sobre esses corações nesta noite, para a honra, para a glória do teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus que nós adoramos, te louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder sobre essas famílias e as transforme, e as leve, Senhor Deus, a viver o sobrenatural, e as leve, Senhor Deus, a experimentar a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Leva, Senhor Deus, a passos diligentes diante do Senhor, para que o seu nome seja louvado. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Aleluia, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, meu irmão. O Espírito Santo vai ministrar o seu coração nesta noite, amém? E você pode abrir a palavra no livro de Números. É o nome do livro, livro de Números. É o terceiro livro da Bíblia. E você vai... é isso, quarto livro da Bíblia, desculpa. Logo depois de Levíticos, você vai até o capítulo de número 13. E nós vamos ler do versículo 17 em diante. Livro de Números, capítulo de número 13. Fala sobre um grupo de jovens que foram enviados para espiar. Espiar uma terra que foi prometida. Você tem promessa aqui, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Encontraram? Livro de Números, capítulo de número 13, versículo 17 em diante, diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvore ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, ou sobre uma vara, sobre um tronco, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel.
Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Diga assim: verdadeiramente há uma terra que mana leite e mel. E esse é o fruto. E mostraram lá o cacho de uva, gigantesco para eles. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que se consomem os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Vemos aqui o povo de Israel que estava no deserto. Esse povo tinha saído da escravidão do Egito, estava no Egito, escravo por 400 anos, sofrendo na mão de Faraó e recebendo ali o jugo de Faraó. A figura de Faraó hoje é a mesma figura de Satanás, que muitas vezes escraviza homens e mulheres e põe sobre esses homens e sobre essas mulheres o seu jugo. E ali o povo de Israel estava 400 anos debaixo daquele jugo, debaixo daquela escravidão, e Deus levantou um homem, um líder, para arrancar aquele povo do Egito. E começou ali uma sequência de pragas que Deus foi lançando sobre o Egito, para que Faraó pudesse liberar o povo, e todo o povo, não só os homens, mas as mulheres, as crianças, os animais, tudo que ele tinha ali, que aquele povo pudesse ser liberado para poder ir a uma terra que Deus tinha preparado, uma terra que mana leite e mel. E aquele povo, depois de ver todas aquelas pragas, aqueles milagres, aquele mover sobrenatural, como a última praga, que foi o anjo da morte que passou pelo Egito, e naquela noite ainda foi instituída a Páscoa, onde um cordeiro foi imolado, e o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou sobre o Egito, e todo primogênito, aonde não tinha o sangue na porta, todo o primogênito veio a falecer, desde os homens até os animais. E naquela última praga, a morte dos primogênitos, Faraó liberou o povo, e o povo saiu em disparada para o deserto, carregando tudo que podiam carregar, todo o ouro, toda a prata, porque foi assim que os egípcios liberou o povo para ir para o deserto, entregando a ele todas as suas riquezas e pedindo para o povo: pelo amor de Deus, vá embora, vá adorar logo esse Deus que está chamando vocês. E o povo de Israel saiu em peso para um deserto e caminhou por esse deserto, atravessou o Mar Vermelho e esteve do outro lado, viu esse fenômeno maravilhoso, sobrenatural de Deus, aonde um mar se abriu, aonde um mar realmente ele pôde alcançar essa magnitude. Inclusive há pessoas que falam e tentam até questionar esse posicionamento do mar se abrir, né? Falam que, mas tem uma região
possível, onde numa época de seca, este mar ele se contém e se torna terra seca, e o povo com certeza passou ali por aquele trecho. Bom, pode até ser na teoria científica, agora só precisaria me explicar como é que todos os soldados, cavalos e as carruagens de Faraó vieram ser consumidas pela água, né? Se já que era terra de seca, não tinha como morrer todo esse povo afogado. E esse milagre extraordinário, o povo assistiu com os próprios olhos, viram Deus operar este milagre. E esse povo começou uma caminhada seguindo uma nuvem que cobria e protegia eles durante o dia, e seguindo uma coluna de fogo que durante a noite dava ali aquecimento e proteção e luz, para que aquele povo pudesse caminhar. E esse povo foi caminhando para o deserto em direção a uma terra que mana leite e uma terra que mana mel, uma terra abençoada, uma promessa, uma bênção que Deus tinha ali dado àquele povo. Mas no deserto o povo foi provado. Durante o deserto esse povo foi provado. Começou ali todo tipo de prova, a fome, começaram a sentir muita fome. Começou ali o povo a sentir sede, e começou a clamar a Moisés também: Moisés, agora nós temos sede. Deus proveu comida, Deus proveu a água para poder saciar. O povo começou a ser provado pelo calor escaldante que tinha no deserto, pelo cansaço, porque todos os dias eles praticavam uma tremenda jornada, caminhando incansavelmente até encontrar essa terra prometida. Pessoas ali começaram a passar problemas de enfermidades, alguns até no caminho não aguentaram todo o calor e o cansaço e o físico, e alguns vieram até falecer. E o povo agora sofrendo, sendo provado, começou a se desanimar, e Deus levou esse povo imediatamente para que eles pudessem ver a terra prometida. E rapidamente eles chegaram. Às vezes nós achamos e ouvimos muito falar assim, que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Foi ou não foi? Sim ou não? Quem já ouviu isso? Mas o povo não demorou 40 anos para ver a terra prometida. Não. A terra prometida foi alcançada rapidamente. O percurso foi curto, ligeiramente. Por causa das provações, Deus permitiu que o povo pudesse ver a terra prometida. E chegou-se na terra prometida. E aí os 12 espias, 12 homens, tirado um de cada tribo, foi enviado ali para poder ver aquela terra. E Deus mostrou a terra prometida para o povo que estava ali. Muitas vezes, querido, acontece isso com nós cristãos, que acabamos de receber Jesus como Senhor de nossa vida. E de repente agora nessa jornada com Cristo, com o Senhor, agora antigamente estávamos lá presos, debaixo do jugo de Faraó, preso pela escravidão do inimigo, escravos dele, né? Sofrendo o jugo de Satanás contra nossas vidas. De repente um percurso da nossa história, nós conhecemos a Cristo, entregamos o nosso coração a Ele, recebemos Ele como o nosso Deus, como Salvador. E aí na nossa caminhada, na nossa jornada, começam algumas provações. É fato, querido. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua casa. Deus tem uma promessa, uma terra que mana leite e que mana mel. E como Deus não só leva um povo a uma terra e entrega só essa terra para Ele, mas Deus faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa em comum, uma pessoa que vai ser diferente das outras pessoas que estão nessa escravidão. Deus tirou o povo do Egito, como tirou nós do Egito, como tirou nós dessa escravidão, para levar-nos a conhecê-lo e nos tornar melhor. Por isso que há um deserto a ser atravessado. Muitas vezes nós nos convertemos e começamos a nossa jornada, e de repente nessa jornada passamos fome, nos sentimos cansados, nos sentimos provados, parece que nem tudo está dando certo. Porque às vezes pensamos que receber Cristo e entregar a nossa vida para Ele virou-se um verdadeiro amuleto, onde agora todas as coisas vão ser boas. Não, querido. Deus vai fazer você bom. E para fazer você bom, vai fazer você passar por um deserto. Essa realidade. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque Ele venceu este mundo. Então, querido, muitas vezes as provações, elas em si estão chegando, estão vindo,
estão vindo em nossa direção. Eu vou fazer uma série de mensagens aqui a respeito de seguindo passos para vitória. E a mensagem dessa noite fala: qual é a sua posição em Cristo Jesus? O povo estava no deserto, e nesse deserto sendo oprimido por essas necessidades, por esse cansaço, por esta fome, por esta sede. E Deus levou esse povo para ver a terra prometida. 12 espias começaram e passaram por essa terra. 40 dias eles começaram a colher a terra, a visualizar a terra, a ver as pessoas que estavam naquela terra. O que foi mais inacreditável, e isso é lindo de se ver, de se imaginar, foi quando aquele povo ali em Escom encontraram um parreiral de uva, uma videira, e eles arrancaram um cacho daquela uva. Para carregar aquele cacho de uva foi necessário 2 hebreus. Colocaram sobre um tronco e colocaram sobre os ombros, e 2 homens para carregar um cacho de uva. Nós vamos na feira, compramos um cacho de uva, cabe alguns cachos na bacia, né? Na feira é por bacia, né? Eu estou na casa da bacia aqui tanto. Nós compramos, vimos aqueles cachos de uva pequenininho, mas aquele cacho de uva não era pequeno. Aquele cacho de uva era o cacho de uva. Era a prova de que a terra era boa, de que a terra era terra fértil, de que a terra era uma terra que manava leite e mel. Tanto é que quando eles chegaram, verdadeiramente essa terra manda leite e mel. Olha este fruto, e mostrar aquele gigantesco cacho de uva. Eu imagino os olhos de Moisés, dos discípulos que ali estavam, e olhando aquele cacho de uva, ficaram assim perplexos com a bênção que Deus tinha prometido, querido, que Deus tinha dado, que Deus estava ali entregando para o pessoal. Mas eles ficaram com um pouco de medo, por causa do medo das pessoas que estavam lá, dos gigantes que estavam lá, das cidades que não eram cabanas, não eram tendas, mas eram cidades construídas de pedras, cidades fortes, cidades ali bem solidificadas. E o povo começou a ficar com medo, e começou uma murmuração, começaram a questionar. E aí houve um desejo do coração de voltar para o Egito. Por quê? Nós percorremos um percurso pequeno, dá para voltar. Caminhamos alguns dias, dá para voltar. Vamos voltar para o Egito. Não, no Egito nós estávamos mais seguros. Como nós vamos invadir cidades como essa? Como nós vamos vencer? Esses homens são de grandes estaturas, são só homens grandes e fortes. Como é que nós vamos invadir este lugar, querido? Há muita gente que começa a caminhar com Jesus. Há muita gente que na hora que aceita Jesus, passa ali o primeiro mês, é um mês de vitória, ou um mês abençoado, ou um mês delicioso. É ou não é? Quem aceitou Jesus faz 2 meses, 3 meses que está aqui conosco? É uma delícia, é uma delícia. O amor de Deus está no nosso coração, nós estamos apaixonados, estamos naquele primeiro amor, sentindo a presença de Deus, e Deus vai falando conosco e vai nos levando. Aí de repente começa a dificuldade. Jesus não disse que você não teria dificuldade. Aí começa um problema. Jesus não disse que você não teria problema. Aí de repente parece que você está no meio de um vale ou de um deserto. E muitos, sabe o que optam? Em voltar para o Egito. Querem voltar debaixo da escravidão. Muitos querem voltar e abandonar esse Deus, o único Deus, e querem voltar e estar debaixo da escravidão do Egito. Era melhor quando eu não estava na igreja. Por quê? Porque muitos se frustram, porque então encontrando um amuleto, querem uma prova de algo que possa mudar a vida. Eles querem que algo mude aqui e agora. Eles querem um material, eles querem um físico, eles querem algo que possa saciar a vontade da carne aqui. Mas Deus não veio para isso. Deus não veio para ser um rei, para dar riqueza nessa terra. Deus veio para levar um povo, para morar no céu, para nos arrancar dessa escravidão do Egito e nos levar para viver com Ele. O maior e o principal propósito de Deus é levar você para viver eternamente com Ele. E isso vai ocorrer o dia que você morrer, querido. Essa é a vontade de Deus. Então esse tem que ser o nosso maior sonho. E muitos querem um amuleto, querem uma solução, querem resolver um problema, querem resolver um problema de sentimento, querem resolver um problema financeiro, querem resolver um problema conjugal. E muitas vezes se entregam a Jesus pensando que Ele vai mudar todas as coisas. Ele vai mudar. Ele começa pela peça principal. Sabe quem é?
Você. Ele começa mudando você. E para mudar você, ele põe você no estreito. E para mudar você, ele começa, te põe numa morsa, né? E começa a te apertar. E vai mexendo no seu sentimento. E vai mexendo no seu interior. E você vai passando por uma dificuldade. E você começa a sentir que a coisa ficou agora meio pesada. E aí muitos começam a murmurar e dizem: vou voltar para o Egito. Vou voltar para trás. Eu não vou seguir Jesus. Eu não vou servir Jesus dessa maneira. Eu não vou entregar assim, não. Eu pensei que tudo ia mudar. Pensei que ia ser mil maravilhas. E agora estou passando essa dificuldade. Estou passando essa circunstância. Tem muita gente em casa hoje me ouvindo pela internet, que é da Igreja da Restauração. Quero dizer para você o seguinte, querido. Deus tem o melhor para você. E esse melhor Ele vai começar fazendo em você, no seu sentimento, na sua alma. Ele vai começar a te apertar e te levar a viver, a ser um metal precioso. E todo metal precioso, para tirar nas impurezas, é levado a uma provação de fogo. E neste fogo, quanto mais quente for, mais sai as impurezas e melhor fica o valor deste metal. E é assim que Deus faz, querido. É assim que Deus começa a nos moldar. E muita gente, às vezes, acaba murmurando. E a murmuração daquele povo foi que fez o povo ficar 40 anos no deserto. Nós vemos isso no capítulo 14, no versículo, acho que 26 em diante. Isso aqui. Que os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. E aqui, depois falou Moisés a Arão dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhe assim: como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, até que dentre vós contra mim, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha o que Deus diz: de 20 anos para cima. Porque aqueles 12 espias trouxeram dois trouxeram um bom relatório. Os outros 10 trouxeram um mau relatório. Os outros 10 infamaram a terra, como diz aqui o versículo do capítulo 13, que eles infamaram, o versículo 32, que eles infamaram a terra. Ou seja, trouxeram, o fruto é bom, verdadeiramente é uma terra prometida, ela mana leite, ela mana mel, porém, há homens grandes, há homens fortes, há cidades fortes, nós não podemos, nós não conseguiremos, eles são gigantes. E aí infamou a terra, e o povo começou a murmurar, e a vontade do povo foi voltar para o Egito. E aí Deus disse: por causa desta murmuração que murmuram contra mim, os de 20 anos acima morreriam no deserto. Por isso o povo agora começou a caminhar no deserto, e por 40 anos ficou morando em tendas. A nuvem ia com eles, a coluna de fogo ia com eles. Deus foi provendo o maná, mas por 40 anos Deus foi com eles, forjando o caráter do povo, para que aprendesse a ser um povo que pudesse servi-lo, não um povo de dura serviço, mas um povo que pudesse usar as suas bocas para louvar a Deus, e não um povo para murmurar ao Senhor. E foi isso que Deus fez. Deus acabou fazendo com que esse povo agora percorresse mais o deserto. Então eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, você que agora está em Cristo Jesus, há momentos de dificuldades, quando você murmura, é uma volta nova no deserto. Tem deserto aqui que já esteve na beira do fim, aí você murmurou, vai voltar de novo a volta nesse deserto. Por isso que tem gente que vive num deserto, porque vive reclamando do deserto que vive. E é o momento de parar de reclamar do deserto. Tem que dizer para Deus assim: Deus, o Senhor está me forjando, então eu estou aqui como um vaso na sua mão, que é um vaso na mão do olheiro, para que você possa ser forjado, possa ser moldado, possa ser transformado, possa permitir que Deus mude o seu coração. Foi isso que Deus fez. Deus foi, como é que eu posso dizer? Ele foi muito forte na sua decisão em dizer: todo mundo morrerá, dos 20 anos para cima, todo mundo morrerá. Por quê? Ensinou toda a geração de jovem que a murmuração leva à morte,
que a murmuração é abominação diante dos olhos de Deus. Foi isso ou não foi a palavra de que Deus diz ao povo? E ensinou aquele jovem, fez com que aqueles jovens estivessem vivenciando aquilo dia após dia, manhã após manhã, num deserto, poder entrar na terra prometida. E agora Deus fazia aquele povo caminhar por um deserto, naquele deserto morando em tenda. Tudo isso para forjar o caráter de um povo. Quem determina o tamanho do seu deserto é você. Nós vamos fazer uma série de mensagens falando sobre seguindo passos para que você tenha a vitória. E o primeiro posicionamento, a primeira mensagem é: sua posição em Cristo Jesus. Qual é a sua posição? Foram 12 espias, 10 murmuraram, 80% murmuraram, 20% se manteve fiel e deu um relatório diferente. 20% manteve-se em um posicionamento diferente. Nós não podemos mudar o foco da bênção para as circunstâncias, meu irmão. Nós não podemos mudar isso. O povo se via naquele momento como gafanhotos. Não foi isso que ele disse aqui no versículo 33 do capítulo 13? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, olha isso, o povo se via ali como um gafanhoto. Essa é a estratégia de Satanás. Qual a estratégia de Satanás? Que você observe você mesmo da maneira que ele quer que você se observe. Ele fez isso com aqueles 10. Ele fez o povo se observar como gafanhoto. Quer um exemplo? Quem já esteve próximo de um prédio assim, bem grande? Quem já viu prédios de 20 andares? Quem já viu? Quem já foi no centro da cidade? Quem já foi aqui no centro de São Paulo? Quem já esteve a oportunidade de estar próximo do Terraço Itália ali? Quem já teve? É grande, não é? Já chegou embaixo assim, olhou para cima? Falou, meu Deus. A primeira vez que eu passei, ela era jovem, trabalhava de office boy. A hora que eu passei na frente daquele prédio, eu olhei para cima assim, falei, como é grande. Não é essa? A sensação nossa é que nós somos como gafanhotos. Exatamente. É a nossa sensação, que nós somos como gafanhoto. Agora, se você estiver andando de avião, quem já andou de avião aqui? E já teve a oportunidade de olhar da janelinha quando está chegando em São Paulo? Aí nós olhamos lá, dá para identificar os prédios, não dá? Se tornam como pequenininhos, bem pequenos, parece que a gente vai, parece que dá para pegar com as mãos, né? Se pudesse pegar aquele quarteirão com a mão assim, a gente pegaria. Essa é a sensação. Essa é a visão que Deus tem. Agora, a visão de você olhando de cima para baixo é a visão que Satanás quer que você tenha. Ele quer tirar a sua visão da bênção, o seu foco da bênção, e levar você a olhar as circunstâncias. É isso que fez com aquele povo. O povo observou as circunstâncias. Meu irmão, depois de ver os milagres que aconteceu, depois de ver o sobrenatural, depois de ver o mar abrir, depois de entrar numa terra, a promessa era que a terra era que manava leite e mel. Chega numa terra para carregar um cacho de uva, tem que trazer em 2 homens pendurados num tronco de árvore. Depois de ver tudo isso, e Deus disse que era desse povo, o povo ainda olhar a circunstância. Meu irmão, essa é a imagem que o diabo quer que você tenha, que você olhe para a circunstância. Essa é a estratégia do inimigo. Ele quer destruir a sua visão. Você pode estar dizendo assim, aquilo é muito difícil, eu não posso alcançar, eu não posso avançar, eu não consigo, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou planejar isso, como é que eu vou alcançar isso? Deus chamou um povo, escolheu um povo, está preparando esse povo para ser um povo inteligente. Amém? Você está aqui? Deus está preparando um povo para ser um povo inteligente. Você sabia que o cristão é mais inteligente dos que não são cristãos? Existe bastante gente inteligente por aí. Mas por que, pastor, que você chega a essa conclusão? Porque a gente lê mais do que eles. É estatística isso. Comprovado. Nós lemos muito mais do que aqueles que não são cristãos. E nós somos forjados muito mais rápido do que aqueles que não são.
porque aqueles estão vivendo debaixo de uma escravidão, gostam dessa escravidão e ficam nessa escravidão. Mas nós, quando saímos da escravidão, não queremos mais voltar para a escravidão. Ou tem alguém que quer voltar a ser escravo aqui? Nós não queremos mais. Então agora nós lutamos. Então Deus forja verdadeiros guerreiros na obra dele. E como guerreiro nós avançamos, como guerreiro nós caminhamos para uma vitória. Há problemas, há dificuldade, mas Deus quer mudar a nossa estratégia, Deus quer mudar a sua visão. O diabo quer mostrar para você que você não é nada. O diabo e os seus inimigos querem mostrar para você que você é um gafanhoto, que você não serve, que você não pode, que você não alcança, que você não avança, que a sua casa não tem condição de ser mudada, que a sua família não pode ser restaurada, que os seus filhos não podem ser ganhos, que o seu marido não pode ser transformado. O diabo quer mostrar tudo isso para você, e você está olhando o gigante do problema e está dizendo: esse gigante já vem daqueles outros gigantes, é a descendência de gigante, os gigantes problemas que eu tenho na minha vida. Tem muita gente dizendo isso, tem muita gente vivendo isso, mas Deus quer mostrar para você a visão dele, porque é a visão de cima, para que você olhe quanto pequenos são os seus problemas. Você sozinho, com Deus, é maioria absoluta, meu irmão. Você é maioria absoluta. Deus disse que te daria a promessa. Deus te prometeu. Opa, Deus te prometeu, então Ele vai cumprir. Mas está difícil, pastor. É a fase do ter certo. Pastor, quando chega a terra que manda leite e mel? Quando você parar de murmurar e se concentrar no foco da bênção, parar de olhar as circunstâncias, se concentrar na bênção que Deus tem preparado e chamado para você. Todo dia, todo santo dia, há uma dificuldade. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É todo dia, todos os dias, todos os dias. Porque se não for, eu preciso fazer algum exame, que tem algum problema comigo. Porque comigo é todo dia é um problema novo. Misericórdia. Todo dia é uma travessia num deserto novo. É um deserto desconhecido, nós estamos sempre atravessando um deserto novo. Hoje preparei, falei, vou pregar sobre essas mensagens, não tinha preparado. Meu Deus, que deserto terrível passei hoje. Hoje estava escaldante, porque estava quente o dia, né? Mas foi o deserto, começou ontem, eu não dormi mal e passei um deserto terrível. Eu falei, Deus vai fazer um sobrenatural. Porque para ter tanta opressão num único dia só, misericórdia. Mas Deus vai nos forjando, Deus vai nos ensinando em cada tribulação. Deus gera em nós uma experiência, e gera no seu coração uma experiência, né? Eu já disse experiência, e gera em vocês uma esperança. Deus faz isso, Deus vai gerando as circunstâncias diferentes. Deus nos vê de uma forma diferente. Deus te vê de uma maneira diferente. Ele vê em você, sabe o que, querido? Ele vê em você o sangue do Cordeiro. Deus vê em você a marca de Jesus. Ele vê em você o Espírito Santo que está dentro de você, morando dentro do seu Santo Espírito. É assim que Deus te vê. Você está se olhando, não, eu sou um gafanhoto, não, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não avanço. Mas Deus não, Deus olha em você e fala, não, querido, há em você o Espírito Santo da verdade. Há em você o Espírito do grande eu sou. E assim que Deus te vê, como um verdadeiro guerreiro, sendo forjado para avançar a uma conquista e chegar a uma promessa que mana leite e que mana mel. Amém? É o que Deus tem preparado para você, meu irmão. Aleluia. Pelo Espírito Santo morar em você, querido, nós podemos afirmar aqui nesta noite, sem medo de errar, que maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é do que está em nós do que aquilo que está lá no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. O que está lá no mundo? Gigantes. O gigante do seu problema. E a Bíblia diz que maior é o que está dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. O seu problema não é gigante. Essa é o cenário que Satanás montou para que você veja. Ele é especialista em montar cenário. Ele montou um cenário. Ele montou um cenário na visão daqueles 10. E eles viram gigantes e se sentiram como gafanhotos. E eles, quando pensaram, eu vou entrar para conquistar. E aí eles perceberam que eles iriam ser destruídos. Mas
teve 2 homens, Caleb e Josué. Eles não perderam o foco da bênção, não olharam a circunstância. Muito pelo contrário, eles olharam para a bênção e puderam lá no futuro, foram os únicos 2 que entraram, e puderam lá no futuro conquistar com toda a força, com todo o gás, com todo o empenho, com toda a unção que tinha dentro dele, porque maior era do que estava com eles, do que os gigantes que estavam à frente dele. Eles tinham a convicção de que Deus prometeu. Prometeu? Então Ele vai cumprir. E Deus diz: há uma terra que mana leite e mel. E eles viram essa terra. Então eles disseram: não, Deus disse que era nosso. Não importa, são gigantes, descendentes de gigantes, são amalequitas, são cidades fortes, são verdadeiros guerreiros, não importa, Deus prometeu, então nós vamos possuir essa terra. Amém? Porque aqui diz assim, porque o povo, os 10 diziam, porque o povo é mais forte do que nós. Essa é a ideia que Satanás quer lançar na sua mente, de que tudo é mais forte de você. Você não pode alcançar. Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conquistar isso? Como é que eu vou crescer? Como é que vai acontecer? Deus vai te dotar de estratégia, querido. Deus vai te dotar de uma sabedoria sobrenatural. Deus vai te dar inteligência e ideias para que você faça a diferença. Deus vai te ensinar a como lidar com essa circunstância, para que você não caia no engano do inimigo. Deus muda essa circunstância. Efésios capítulo 2, do versículo 4 a 6, Deus afirma ali que os que aceitaram a Jesus como Senhor de suas vidas, eles estão aonde? Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então nós que aceitamos Jesus e o recebemos em nossa vida, entregamos nosso coração para Ele, a Bíblia nos afirma que nós estamos assentados com Ele, com Cristo, nos lugares celestiais. Ou seja, querido, portanto, acima de tudo, de toda potestade, de toda autoridade, de todo domínio, de todo poder, Deus nos assentou nos lugares celestiais. Deus nos assentou acima, para que você lá de cima olhe os prédios aqui embaixo, para que você lá em cima não se sinta um gafanhoto, mas se sinta um gigante, porque foi isso que Deus te fez. Na sua fraqueza Ele te faz um verdadeiro gigante, para crescer, para correr e para conquistar, querido. É essa perspectiva que Deus te vê. A verdade é que nós somos um gigante, e Satanás e todo o seu exército é que são os gafanhotos. E como nós estamos assentados nas regiões celestiais, ou seja, acima de toda potestade, de todo principado, há um único lugar que o inimigo pode ficar: debaixo dos nossos pés. Exatamente como disse a palavra, ele está debaixo dos nossos pés. Ele é o gafanhoto da história. Ele quer que você se sinta gafanhoto, mas nós sabemos, e quero dizer para você nesta noite, Ele é o gafanhoto da história, você é o gigante. Deus te levantou para conquistar, Deus te levantou para guerrear. Mas está difícil, pastor. É nessa dificuldade, porque você não está sozinho, Deus está com você, querido. Nessa dificuldade, nessa circunstância, Deus vai mudar a sua história, vai mudar o seu cativeiro, e você vai poder caminhar e ver uma terra que mana leite e que mana mel, e vai comer dos frutos dessa terra. Amém? Você crê? Então se expresse a Ele. Aleluia. Adorando nesta noite. Coloque-se de pé. Primeiro passo para que você consiga a vitória é a sua posição em Cristo Jesus. Qual é a sua posição em Cristo Jesus? De gafanhoto? É a posição de fracassado? É a posição de eu não estudei, como é que eu vou conseguir as coisas? É a posição do burro? Do incapaz? Tem um comercial interessante. Como me mexeu esse comercial? Está passando agora recentemente na televisão. É um menino jogando as bolinhas assim no farol, né? Menino de rua, e pedindo uma gratificação por aquilo. E aí mostra um profissional de circo, uma roupa, jogando as bolinhas, jogando os cones,
e também pedindo dinheiro. Uma gratificação por aquela apresentação. O menino alcançou 30 e poucos reais. E o profissional, depois de um dia inteiro de trabalho, seus 390 reais. Nossa, ganha bem um moço no Farol, né? Você viu? Por dia, 390 reais. Aí fala do que? Mostrando nessa propaganda. Quanto vale o despreparo da pessoa? Custa muito caro. E o que estava preparado, colhe fruto desse preparo. Deus não é burro, meu irmão, e não quer você burro. Deus é inteligente, Ele é onisciente, e Ele está te preparando para entrar nessa terra prometida. Você pode imaginar, mas por que eu ainda não alcancei aquilo? Porque Deus está te preparando para aquilo. Deus nunca daria algo para um filho que levaria esse filho para o inferno. Pode ter certeza que não. Se for para te levar para o inferno, Ele te leva antes, para que você possa ir para o céu. Porque o maior desejo de Deus é te levar para o céu. Mas como um pai que ama o filho, Ele prometeu uma vida abundante. E Ele vai te dar essa vida abundante. Mas Ele precisa forjar a sua mente e o seu coração para que você seja um gigante, para que você cresça e avance, e para que você conquiste. Para isso Ele precisa começar forjando a sua língua, que precisa parar de murmurar contra a vida. Pare de murmurar. Não reclame, não reclame, não questione. Tem gente que até questiona, sabe o quê? Será que Deus prometeu, Ele realmente vai me dar? Tem gente que chega a esse nível, porque o povo estava em prova, e naquela prova Deus viu que o povo precisava pelo menos espiar a terra. Olha, eu posso dizer que Deus deu isso de lambuja para o povo. O povo começou a passar uma necessidade e de repente falou assim: não, mas será que é verdade essa promessa? Começou a questionar. E há muita gente que pensa: será que deu aquilo que Deus me prometeu mesmo? Ele vai cumprir? Ele vai. Ele vai. Os seus olhos vão ver a promessa de Deus. Pode estar difícil, meu irmão, mas Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E você vai ver. Nós vimos aqui hoje, no começo da reunião, a gratidão da Alessandra, né? Ela nunca imaginou que em 2012 ela seria uma líder de célula frutífera, com muitas discípulas e discípulos. Nunca imaginava. Nunca passou pela ideia de que um dia ela poderia estar cuidando de um povo e recebendo essa gratidão, que é um preço incalculável, quando a gente consegue abençoar outras vidas e ser amado por outras pessoas. Eu não imaginava. Esses são os planos de Deus. Sabe o que Deus tem para você amanhã? Sabe o que? Muito mais além daquilo que você pediu ou daquilo que você está pensando. É o que Ele tem preparado para os que estão nele. Amém? É isso que Deus tem preparado para você. Muito mais além do que você imagina. Deus vai te levar a viver vitória. Mas não é fácil. Porque Deus não leva covardes para essa vitória. Foi o que aconteceu. Eles observaram a terra, viram os gigantes e se tornaram covardes. Se esconderam. Nós não vamos. São gigantes. Como podemos ir? Esses são os covardes. Aos covardes, Deus os enterrou no deserto. Não seja enterrado em nenhum deserto, meu irmão. Seja valente. Está difícil? Então avance. Eu preciso estudar? Então estude. Eu preciso me preparar? Está esperando o que para se preparar? Muitos precisam confiar para começar a ver a manifestação da glória de Deus. Muitos precisam aprender a se calar para ver a promessa de Deus começar a te alcançar. Deus está preparando esse povo para viver anos incontáveis, anos de bênçãos sobrenaturais
na vida de vocês. Deus está preparando vocês. E Deus vai levar vocês a muito mais longe que vocês imaginam. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus e nessa noite gostaria de confessar Jesus como seu Senhor? Está aqui na reunião, nunca recebeu Jesus, diz: não, eu nunca recebi, eu nunca confessei Ele publicamente. Gostaria de confessar hoje e ter Jesus no seu coração? Levante sua mão, eu vou orar por você. Se tem alguém nessa noite aqui, tem alguém que está nos visitando e nunca recebeu Jesus, quer fazer nessa noite? Ou agora é uma oportunidade. É o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo? Para sair do Egito. Que Egito, pastor? Eu não vivo no Egito. A figura de Faraó é a figura de Satanás, que escravizava o povo. E uma vez nós estávamos escravos, quando estávamos lá no mundo, escravizados por Faraó no Egito. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Ele, Deus nos tira deste Egito e nos leva em direção a uma terra que emana leite e mel. E se você nunca fez isso, nunca o recebeu, quero dizer para você, você está como aquele povo no Egito, vendo Moisés falar de Deus, as coisas acontecendo, mas vivendo dentro do Egito. Deus quer te tirar do Egito. E para você sair desse Egito, você precisa tomar um posicionamento. O primeiro posicionamento: receba Ele como Salvador de sua vida. Confesse a Jesus como seu Senhor, e Ele vai te arrancar desse Egito. E você vai começar a viver dias maravilhosos. Algumas pessoas já fizeram. Se tem alguém aqui que nunca fez, essa é a hora que Deus preparou. Tem alguém aqui nessa noite que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez e gostaria de fazer isso hoje? Tem alguém? Tem alguém? Amém. Eu quero dizer para vocês, querido, que Deus preparou vocês para serem gigantes. Deus escolheu vocês para serem verdadeiros gigantes. E vocês não podem mais observar vocês da ótica da estratégia satânica do inimigo. Vocês não podem mais se observar como os gafanhotos, como os pequenininhos, como aquele que eu não posso. Quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é um povo escolhido para conquistar, para avançar e para viver os milagres de Deus. Amém? É isso que Deus quer que você veja. Então, de hoje em diante, tome esse posicionamento. A sua posição em Cristo é de vencedor. Que você foi chamado para vencer, para guerrear e ter vitórias, de vitória em vitória, de glória em glória. Foi para isso que Deus te chamou, querido. Por isso que Ele disse: maior é o que está dentro de você do que está no mundo. Amém? Quem nasceu para vencer aqui? Então levante sua mão, vamos orar. Eu vou orar a Deus nessa hora. E vou pedir para que caia toda visão distorcida de Deus sobre a sua vida. Tem gente aqui que tem a visão tão distorcida que nem fundo de garrafa resolve. Tem que ser a mão de Deus. Porque se olha como se fosse um pequenininho, quando Deus te fez um gigante. Se olha como se fosse um coitado, quando Deus te fez para conquistar. Eu não sei como fazer. Pergunte para Ele e pense. Porque Ele vai te dar sabedoria. Ele criou um povo no meio do deserto para inventar invenções. E toda a criação do tabernáculo e todo o detalhe de acabamento foi criado através de ideias que foram estimuladas por Deus. E Deus vai fazer isso com você. Você está preparado, irmão? Se não está, há um deserto te preparando. Mas vá se preparando, porque você vai decolar. Você crê nisso? Aquilo que você tem buscado, Deus vai realizar. Aguarde no tempo dele. Ele está te preparando para receber aquilo que ele tem. Feche teus olhos. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nesta hora eu oro por este povo que está aqui nesta noite, para que eles possam ser tocados pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu sobrenatural, Pai, para que o Senhor arranque esta visão
que está tendo esse povo, que possa estar tendo esse povo uma visão errada, de uma ótica satânica, trazendo a eles até mesmo a desistência ou o questionamento em sua alma, de que as promessas, será que eu vou receber? Será que aquilo que Deus prometeu vai me alcançar? Deus, em nome de Jesus, toda ideia de Satanás contra estas mentes, toda ideia medíocre do inimigo em mudar o foco, em tirar o foco das bênçãos para a circunstância, eu cancelo agora em nome de Jesus. Coloco o inimigo debaixo dos nossos pés, porque o Senhor nos fez gigantes, e toda a promessa que o Senhor tem, ela se cumprirá em nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, ela se cumprirá, porque não é no nosso tempo, mas é no tempo que o Senhor determinou, e nós cremos, Senhor Deus, que essa terra que mana leite, que mana mel, essa terra boa, verdadeiramente, ela virá, e nós iremos desfrutar desses frutos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo diante do seu altar, que o Senhor os molde, que o Senhor os forge, que o Senhor traga, Senhor Deus, a eles a visão do céu, a visão de Deus, a visão celestial, das regiões celestiais, ou seja, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima, Senhor Deus, de todo principado, que o Senhor traga a visão de conquista, visão de águia, visão de homens e mulheres que avançam, visão de homens e mulheres que serão dotados de uma inteligência sobrenatural do céu, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esse povo agora e declaro o teu poder, a tua unção, a tua glória e a tua majestade sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe nessa noite com essa unção sobrenatural, e dê a essas mentes ideias criativas, Pai, para conquistarem, para avançarem, para conquistarem a sua casa, para conquistarem o seu marido, para conquistarem os seus filhos, para conquistarem os bens materiais desta terra. Dê a esse povo ideias criativas, Senhor, nesta noite. Leve esse povo a ter visões, a ter sonhos, para louvarem e engrandecerem o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Só os que recebem dão a Ele uma forte salva de palmas nesta hora. Aleluia. A minha vitória tem sabor de mel, e a sua? Tem sabor. Você crê, meu irmão? A terra mana leite e... então a sua vitória tem sabor de mel. Não é verdade? É verdade ou não é? A sua vitória tem sabor de... mel é amargo? É doce. Vai trazer doçura aos seus lábios, sorriso nos seus lábios. Qual que é o segredo? Lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Qual é a sua posição? De gafanhoto? Quem é o gigante? Você é o gigante, porque você tem a marca do sangue de Jesus. Aonde você chega, as trevas têm que ser dissipadas, querido. Aonde você entra, o inferno tem que sair, querido. Aonde você pisa, todo o mal tem que ser abandonado, querido. Ah, pastor, mas a situação está difícil. Deus não abandonou o povo no deserto, nem depois da murmuração e nem depois da incredulidade. Abandonou? Não. Por 40 anos Deus esteve com o povo no meio do deserto. Quero dizer para você, Deus não tem preparado 40 anos não. Alguns aqui Deus tem preparado 40 dias. Depois de 40 dias vocês vão viver um milagre. É o tempo de espiar a terra prometida, e há um cacho de uva gigantesco preparado para você. Você crê, meu irmão? 40 dias e você vai ver a diferença. Amém? Porque a sua vitória tem sabor de mel. Quarta-feira que vem eu vou continuar essa mensagem, seguindo passos para uma vitória. Amém? Vamos cantar? O agir de Deus é lindo. Louve ao Senhor. Se você crê, louve ao Senhor. Não é com murmuração, é com louvor. Porque quando o povo de Deus louva, querido, nós mudamos as circunstâncias. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra há uma vitória. Uma solução. Há uma vitória
vitória para você. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar dentro da plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. E sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo. Levante as suas mãos e declare: a minha vitória tem sabor. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória, declare isso com fé. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. Só o povo de Deus declara isso com fé. Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem. Abra tua boca e declare: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A nossa vitória hoje tem sabor. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu fui o primeiro que me... Amém. Eu fui o primeiro que me converti em minha casa. E a minha família... Alguns das minha família, dos meus familiares, foram contra mim. E uma pessoa muito importante foi contra mim. A minha própria mãe. Eu só não entendia porque um dia eu saía todas as madrugadas, bebia e fumava. E de repente eu não deixei de fazer essas coisas. E as coisas viraram contra. Eu cheguei a perguntar, falei: mas agora que eu fiquei um rapaz comportado, agora parece que as coisas não podem? Eu enfrentei uma luta. E essa guerra, esse dia foi uma das batalhas desta guerra. E eu fui diante do altar de Deus e botei lá. Falei: Pai, Deus, essa batalha é forte. Eu não sei o que fazer. E em uma semana, houve uma palavra saindo do altar, que em uma semana, Deus faria um milagre. Eu fui diante do altar de Deus e disse o seguinte para Deus: é difícil de acreditar, Deus.
Mas se essa palavra está saindo do seu altar, eu quero ver este milagre em uma semana. E no final de uma semana, eu tive uma ação. Cheguei na minha mãe e disse assim: amanhã eu vou à igreja, a senhora quer ir comigo? Aí ela disse: eu vou, mas não conte para ninguém. Teve sabor de mel, querido. Depois da minha mãe, toda a minha família se converteu e serve ao Senhor Jesus. Sabe quem fez isso? Deus. E sabe o que foi isso? Um milagre. Isso é um milagre. Deus tem um milagre para você. Pode ser difícil de acreditar, mas eu quero dizer para você, Deus tem um milagre em 40 dias para você. Amém? Receba isso. Quarta-feira, domingo pela manhã, nós iniciamos os nossos cultos. Então, domingo às 10 horas da manhã. Às 10 horas. É das 10 cravado ao meio-dia. Tá? Não é das 10 ao meio-dia e meio. Eu sei que à noite a gente até avança um pouquinho o horário. Mas de manhã eu não vou avançar no horário. É das 10 ao meio-dia. Ok? Então, quem quiser participar do nosso culto de manhã, quiser convidar os familiares, às vezes tem pessoas com família, com crianças pequenas, dão preferência para o culto de manhã, domingo às 10 da manhã, ok? Eu estarei ministrando novamente uma palavra abençoada do trono de Deus para você. O nosso pregador virá, que é o Espírito Santo, falará ao seu coração e será tremendamente uma manhã abençoada. Amém? Amém. Levante suas mãos, vamos estar encerrando. Pastor. Opa, querido. Antes disso, que a gente queria fazer uma oração para um aniversariante especial dessa noite. Tá. Que é o Ricardo, aqui, batera da igreja. Ah, o Ricardo fez aniversário hoje? Amém. Ah, parabéns, cara. Glória a Deus. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Tem mais alguém ou não? Vamos orar então pelo Ricardo? A esposa pode fazer essa oração? Ai. Como ai? Tem que orar para o seu marido. Vamos agradecer a Deus? Pode orar, filha. Ai, meu Deus. Cantar ela sabe, né? Faz uma declaração de amor então, né? Hã? Cante, filha. Cante. Ora não. Cante não, ora. Ora, abençoa seu marido. Vamos, Andressa. Não olhe para a igreja, olhe para ele e abençoe a vida dele. Vem até pertinho de você para você orar por ele. Coisa linda. Vamos agradecer. Amém. Pode orar. Senhor Deus. Sim, Pai. Pai eterno. Sim, Deus, nós te Neste momento, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na minha família. Deus, eu quero colocar a vida do Ricardo diante das tuas mãos e agradecer pelo esposo maravilhoso que tu me deste, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo sacerdote que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a minha casa, pelo pai, Senhor, pelo marido que ele é. Senhor, eu te apresento a vida do Ricardo nas tuas mãos. Te peço a ti, Pai, que o Senhor continue abençoando, derramando as tuas bênçãos sobre a vida dele, conduzindo o Senhor no teu caminho certo, ó Pai. Sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, e ainda por mais que tudo o Senhor ainda vai fazer, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo especial, por esse dia tão especial, ó Pai, tão marcado nas nossas vidas, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu a vida do Ricardo, e que o Senhor conceda, Senhor, muitos e muitos anos de vida, debaixo da Tua promessa, debaixo da Tua mão poderosa, derramando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a Tua unção, a Tua prosperidade, a Tua bênção, a unção de conquista, a unção de ousadia, Senhor, que eu tenho certeza e eu creio que o Senhor irá derramar sobre a vida dele e assim sucessivamente sobre a minha casa e sobre a minha vida. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado na nossa casa. Amém. Amém. Eu queria dizer algo sobre o Ricardo. Glória a Deus. Pastor, eu queria dizer algo sobre o Ricardo. O Ricardo tem sido um grande amigo, foi um presente de Deus na nossa vida, na minha vida, na vida da igreja. E eu tenho ouvido a transformação na vida dele, assim, ele tem sido um homem de Deus mesmo. Ele sempre falava, vocês só falam de Deus, e eu tenho visto quanto Deus tem enchido o coração dele da palavra do Senhor.
E eu tenho certeza que a célula dele tem um grande líder, ele e a Vanessa, e eu tenho, Andressa, eu tenho certeza que vocês irão crescer e frutificar naquele lugar ali na casa da Tica. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar também, rapidamente, pela a mãe da Regina, Dona Ângela. Ela está hospitalizada, teve um infarte. Amém? Vamos já orar pela mãe da Regina, Dona Ângela, e eu vou estar encerrando o culto. Ok? Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora como igreja, Pai, sobre a vida da Dona Ângela, que se encontra hospitalizada, Senhor Deus, por causa desse problema, deste infarto, mas nós cancelamos agora todo o músculo que possivelmente foi danificado. Nós pedimos agora o milagre do Senhor, pedimos a cura do Senhor, pedimos o sobrenatural do Senhor, Pai, sobre aquela vida, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Nós intercedemos agora pela Dona Ângela, a mãe da Regina, Pai, que se encontra neste hospital. Que o Senhor abençoe este povo nesta noite, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com a consolação do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor dê a este povo a sua paz, que o Senhor entregue a ele uma visão do reino de Deus, Pai, uma visão de crescimento, de conquista e de sobrenatural, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, aleluia. Abrace duas pessoas próximas de você e diga para ela: você é um gigante, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,